Seguinte, inscreva-se no canal do De Placa porque tem novidade, fim da linha para Vitor Pereira no Flamengo. Que pena. Monique Danello já está conosco. Monique, bom dia para você. Obrigado pela participação, pelo tempo, Monique. Traga para nós as últimas informações dessa queda do Vitor Pereira, uma passagem que prometia ser muito longa, pelo menos essa era a ideia, esse era o objetivo, e não durou nada. Bom dia, Monique. Bom dia, Fragoso. Um abraço para você, para todo mundo aí no programa, a galera que está com a gente ligada no De Placa. Notícia que acabou de ser confirmada agora, a gente já tinha falado durante todo o dia de ontem que o Flamengo já tinha tomado essa decisão internamente, que o Vitor não continuaria no comando da equipe, mas essa decisão ainda não tinha sido anunciada, porque tinha uma questão burocrática envolvendo a multa do treinador, o pagamento da multa do Vitor Pereira, e essa questão segurou um pouco mais esse anúncio oficial. Hoje o Flamengo, a princípio, na programação inicial, treinaria na parte da manhã, mas o treino foi passado para a parte da tarde e a gente imaginava que esse anúncio não passaria ali da hora do almoço, porque senão o elenco ia chegar para treinar e o Vitor, sem ser comunicado ou sem estar fora oficialmente, seria a pessoa quem comandaria o treino à tarde lá no Ninho do Urubu. Então esse anúncio foi feito pelo Flamengo agorinha, poucos minutos. Foi um comunicado bem simples, dizendo apenas que o Vitor Pereira e sua comissão técnica não trabalham mais no Flamengo, não comandam mais o time profissional do Flamengo e agradecendo os serviços prestados. Então, a gente ainda não tem os desdobramentos desse anúncio, a gente ainda não tem informação do que ficou acordado para o pagamento da multa do Vitor Pereira, que é uma multa referente aos meses de trabalho que ele ainda teria de contrato até dezembro de 2023, algo próximo a 15 milhões de reais, que provavelmente o Flamengo deve ter negociado para pagar de forma parcelada. Não sei que tipo de acordo foi feito com o Vitor, isso a gente ainda não tem informação. Hoje à tarde, a tendência é que o time seja comandado pelo Mário Jorge, que é o treinador da base do Sub-20, que já estava de sobreaviso para estar na beira do gramado na partida de quinta-feira, lá em Maringá, na estreia do Flamengo na Copa do Brasil. Então, a tendência é que a comissão técnica da base comande o treinamento de hoje à tarde, até porque, como a gente falava ontem aqui também, o Flamengo não tem uma comissão permanente no profissional. Um pouquinho antes de vocês me chamarem, eu estava olhando aqui uma informação. Pelo que me passaram, o Mário Monteiro, que é o preparador físico, também está saindo junto com o Vitor Pereira. Ele não era um preparador da comissão técnica do VP, ele era da comissão do Jorge Jesus em 2019. Depois que o Jesus foi para a Turquia, ele acabou decidindo voltar a morar no Brasil, porque ele tem a esposa dele aqui, enfim, e foi recontratado pelo Flamengo e integrou essa comissão do Vitor Pereira. Embora ele não seja de uma comissão do Vitor de outros trabalhos, pelo que me passaram aqui agora, o Mário Monteiro também está saindo, ou seja, vai ser uma reestruturação completa ali no futebol e aí fica sem a comissão técnica inteira. Então, esse primeiro momento vai ser um trabalho conduzido pelos profissionais do clube que estão no Sub-20 do Flamengo até que o novo treinador seja anunciado. Nas últimas vezes, o Flamengo tentou fazer tudo de forma que deixasse engatilhado o próximo nome, para assim que anunciar a saída do treinador, já anunciar também o substituto. Dessa vez, embora algumas opções estejam disponíveis no mercado, não me parece que isso está tão fácil de ser concretizado. Então, a gente precisa aguardar, vamos seguir aqui apurando porque a notícia acabou de ser confirmada, então agora vão vir os próximos passos e acredito que as pessoas estarão mais abertas a falar também no clube, porque ontem foi um dia de silêncio absoluto, todo mundo reunido e fechado ali na tentativa de resolver essa situação do Vitor Pereira, especialmente essa questão burocrática envolvendo a saída dele. Então, a notícia de agorinha, jogadores vão chegar para treinar às 3 horas da tarde no Ninho do Urubu, já sem a comissão técnica, já sem o Vitor Pereira, que encerra a sua passagem no Flamengo com 16 jogos, 9 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, perdeu 4 títulos, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Mundial de Clubes e também agora a disputa do Campeonato Estadual para o Fluminense, e assim ele se despede muito antes do que acho que ele imaginava, né? Pois é, Monique, me chama a atenção o seguinte, né? Eu tô tentando puxar pela memória, que muitas vezes me engana, então eu quero puxar pela sua. Mas tem gente que engana mais que a sua memória, última, sem dúvida. Qual foi a última vez que o Flamengo de fato embalou uma temporada inteira com um treinador?
Isso realmente faz muito tempo. Essa né? gestão jamais, né? Desde 2019. Nessa gestão, não. Nessa gestão, eles começaram 19 com o Abel cai depois da primeira fase da Libertadores, e aí vem o Jorge Jesus. E aí começa 20 com Jesus, renova o contrato, Jesus pede para ir embora na pandemia, e aí vem o Domenech. E aí começa 21 com o Domenech cai. 20, não, começa com o Rogério já. Começa com o Rogério. O Domenech cai ainda, em 20 vem o Rogério, e aí começa 21 com o Rogério cai, em 21 depois de conquistar o brasileiro, que era referente a 2020, e vem o Renato, e aí o Renato também não termina a temporada, depois vem o Paulo Souza, que cai ao fim da primeira fase da Libertadores para a chegada do Dorival, e aí ao fim da temporada faz a troca pelo VP e agora mais essa mudança. Então, assim, nessa gestão, o Rodolfo Landim, que foi a gestão que assumiu pós Eduardo Bandeira de Mello, ainda não teve nenhum ano completo com o mesmo treinador. Nenhuma primeira aposta para o projeto do ano seguiu no comando. Várias saídas por motivos diversos, em momentos diversos, mas nenhuma temporada começou e terminou com aquele treinador que era a aposta da diretoria para fazer o projeto daquele ano. E antes disso, o Flamengo também vinha numa sequência de muitas trocas de técnico, porque teve aquele eventual momento lá que o Rueda estava muito bem, e aí ele fica naquele imbróglio para sair para a seleção, e aí o Flamengo fica sem técnico, o Carpegiani assume. Já foi assim com o Muricy, que era um técnico para um projeto, e o Muricy fica mal de saúde, sai, o Zé Ricardo assume interinamente, faz um bom trabalho. Já teve o Barbieri também, meio que tapando um buraco no Flamengo, que tinha vindo para trabalhar numa comissão. Então, assim, é um processo óbvio. Até o Flamengo de 2019, dá pra gente dizer assim, de 2015 para cá, quando o Flamengo começa a entrar numa guinada de se tornar um pouco mais profissional nesse sentido com o Bandeira, ainda trocava muito de técnico. E aí, a partir de 2019, que é quando todo mundo vai fazer um marco, obviamente, porque é quando volta a ganhar títulos de expressão, parece que a coisa vai melhorar, mas não. Todo ano esses títulos vêm aos trancos e barrancos, né? Com essa troca de treinador e esse planejamento sempre muito questionado. Fala, Ricardinho. A pergunta, ô Monique, aquele moço, Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai... Ele também vai, né? Que ele contratou, ele que avalizou, ele que apostou, ele que fez a troca do Dorival campeão pelo VPP. Ele também tá fora, nessa nota aí, ele foi junto, é isso? O clube só demite um VP, não dá para demitir os dois VPs. A gente até tem informação de que é possível que outras mudanças sejam feitas no departamento de futebol do Flamengo, mas não vão chegar nesse patamar de mudanças. São mudanças em prateleiras mais abaixo, né? Se fala uma possível saída do Fabinho Soldado. Então, se outras mudanças acontecerem nesse momento, vão ser mudanças ali na prateleira da gerência de futebol. O cara que fez a escolha fica, é isso? Claro. A princípio, sim. Marcos Braz fica ok, direto. muito obrigado. O que pinta como pergunta agora, acho que ninguém discorda que o Vitor Pereira já não tinha mais jeito, né? Não tinha que ter vindo, né? E Não, mas eu agora, pelo menos alertei aqui algumas vezes. Mas assim, agora não tinha, era insustentável. Até Sustentável. os mais empedernidos defensores da indefensável permanência dele já tinham largado. Eu acho interessante, a nota oficial do Flamengo, né, o Twitter, né, enfim, nas redes sociais é 10h57 da manhã, pelo menos já uma evolução, não foi mais às 2h30 da manhã como foi com o demitiram Rogério, né? Rogério Ceni. Mas é do Flamengo e de todo mundo agora. Algumas coisas pegam e não precisava exatamente Pega pegar. do Goiás de ontem do A grupo. última frase. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira. Mas enfim, ok. Agora, copia e cola do Guto Ferreira de ontem. Mais ou menos. Agora, eu acho interessante que logo depois, 2 minutos depois da nota oficial, o perfil de um amigo meu, que na verdade assume pelo Ibis, né, que é o Nilcinho, coloca... Pede para ele olhar o WhatsApp aí rapidão. Né? A gente sabe quando o Ibis se interessa no profissional, já a gente mostra mais ou menos, né? E já foi curtido por mais de 25 mil pessoas o tweet do Ibis. Assim, não tem o menor cabimento ele continuar, não tinha jeito. Como eu acho que também o Marcos Braz, é que assim,
Eu detesto, em qualquer área de atuação, ficar demitindo as pessoas. Eu acho horrível. Eu também. Não acho legal isso. Mas, assim, ao mesmo tempo, você continuaria com ele? Não. Agora é óbvio que não. Não continuar com o Marcos Braz ainda menos, porque eu sei que a questão política, a questão pessoal, acho até bacana. A amizade do Landim e do Marcos Braz é uma coisa bonita de ver, cara. Nesse momento de tantas desinteligências, de tantos problemas, de tantas dissensões, é bacana você ver dois profissionais, ou dois, não são nem remunerados, mas muito bem remunerados, né? Como o Edil Carioca, o Marcos Braz e o grande profissional de várias outras áreas, como o Landim, como eles se dão bem, né? Como é bacana essa relação. Cara, é tipo Pelé e Coutinho, é tipo Nelsinho e Carlinhos do Flamengo dos anos 60, é tipo a torcida do Flamengo e Zico. Essa relação umbilical é maravilhosa de ver, cara. Eu adoraria que na humanidade tivesse outras relações tão bacanas como a do Landim e a do Braz e do Braz do Landim. Um é vermelho e preto, outro preto e vermelho, é maravilhoso. E vai ter uma coisa... Só rapidinho, Monique, vai ter uma coisa que a Monique vai poder agora tirar uma dúvida que eu tenho há mais de 6 ou 7 meses. Cara, eu vou saber quanto que ele tem na conta. Ai, meu, vai voltar essa história. Saber tu não vai. Tu vai saber que tem mais tanto, eu não sabia o que tinha antes. Tanto. Mas pelo menos já vou ter um caminho, né, Monique? Já vou saber assim mais ou menos, né? É mais fácil de descobrir. É verdade. Monique, pinta uma dúvida agora. Diga. Só para trazer a informação é que a última temporada com um treinador no comando inteira foi em 2011 com professor. Tá vendo? Não é a memória que traz, nome, faz muito tempo. Não, mas só uma coisa que é que é fundamental muito dizer. A volta do Luxo é um bom nome. Landim e Braz não tem culpa em relação ao Jorge Jesus, só para deixar eles... Sim. Isso foi o Jorge Jesus que quis. Por isso até há uma mágoa na relação, Com certeza. especialmente vinda do presidente, porque foi feito um esforço absurdo para renovar o contrato dele no meio da pandemia, quando o Flamengo também estava passando por dificuldade financeira como todos os clubes. E aí renova, se faz aquela coletiva, camiseta, fotinho, e depois vai embora, né? Então, isso aí, de fato, acho que se não tivesse acontecido aquele ponto, talvez o Jorge Jesus tivesse continuado ainda por muito mais tempo. Verdade. Talvez tivesse sido um projeto mais longo, mas enfim. Aí eles não têm culpa. Agora, é impressionante também, dando uma olhada por cima aqui no Twitter do Flamengo, e como era de se esperar, o que tem de corintiano se manifestando, cara? Ah, claro. E aí acho que agora também a carreira do VP aqui tem que dar uma pausa. No mínimo, uma pausa, para não dizer encerrar a carreira no Brasil. Brasil. Como disse um amigo meu, grande palmeirense e tal, e ele pediu o anonimato, ele falou, cara, o treinador português que eu mais gosto no Brasil da história é o Vitor Pereira. Verdade. Que ele não conseguiu fazer no Corinthians, embora tenha feito o Messi, e conseguiu desmantelar um elenco campeão da América. Não elenco, não. Futebol campeão da América, campeão da Copa do Brasil. E eu ouvi um palmeirense falando que o português que mais faz ele feliz é o Abel e o que mais diverte ele é o Fragoso. Exatamente. A Monique falou, ele conseguiu perder 4 títulos, cara. E aí quando ele chega, eu vim aqui para ganhar títulos. Ele perdeu 4 títulos. O Mundial, tudo bem. Meses. Ok, podia ter sido vice, tudo bem. A Supercopa foi lá em cá, contra o time que tá muito bem. Mas perdeu, Maurito. A Recopa foi dolorida foi transformado e em o Carioca do jeito que foi. Okay. O que aconteceu não é bom trabalho, né? Não, mas fazendo uma meia-culpa aqui, olhando o outro lado, né? Não defendendo o Vitor Pereira, mas eu acho que o início de temporada e o que aconteceu ali nos primeiros campeonatos, até na própria Supercopa e no Mundial, tem muita relação com o planejamento que foi feito, que não tem influência do Vitor Pereira, porque ele chegaria já no início de janeiro, mas tinham outros profissionais competentes lá que poderiam ter feito um planejamento de forma diferente para que o elenco voltasse antes e trabalhasse mesmo sem o Vitor. Mas ele, com a experiência dele, tinha que ter pedido isso, Monique. Ele sabia que isso poderia acontecer. Então, só que ele não era o treinador ainda, né? Ele não tinha um contrato assinado. Ele tinha um acordo, mas não tinha um contrato assinado. Enfim, eu acho até que ele poderia ter participado, mas é muito mais difícil quando você ainda nem chegou num clube, quando você ainda nem conhece os processos. Agora, depois, é claro que tem muita influência dele, e aí, no todo, né? No esquema que ele passa a jogar, na forma como ele coloca esse elenco. Assim, pra mim, acho que o pior, e ele foi questionado sobre isso na última coletiva dele lá depois do jogo contra o Fluminense, que você tem jogadores com determinadas características. Por que você quer forçar esses jogadores a jogarem de uma forma que você acredita se as características deles não casam com a forma como você acredita? Você então quer outros jogadores? Você quer que contrate jogadores que tenham as características para jogar na forma como você acredita? E aí ele não quis responder, obviamente, que ele falou que seria muito conveniente agora eu dizer aqui que eu preciso de jogador. Mas é isso, assim, eu acho que foi uma insistência num esquema, numa forma de jogar, numa ideia que
que o Flamengo não respondia, que a gente não vê o Flamengo jogando há anos. E aí a consequência foi essa, né? A cereja do bolo daquela goleada bizarra no domingo lá no Maracanã. Tem informação, Ricardinho? Não, eu não tenho problema nenhum de falar aqui. Eu fiz um contato com o Dorival Júnior agora, né? E perguntei ao Dorival, viu, Monique? Amigo, você voltaria a trabalhar, você voltaria ao Flamengo? Ele me respondeu, Ricardinho, falar por hipótese não é legal. Tá aí. E aí a dúvida que eu quero tirar com a Monique, se dentro da apuração dela, existe alguma perspectiva de nomes, se o Flamengo já está trabalhando com algum nome, e evidentemente, se o Dorival tá entre esses nomes, né? Os torcedores começaram de ontem para hoje a se mobilizar nas redes sociais e a falar bastante no nome do Dorival, que seria honesto fazer um pedido de desculpas ao Dorival e pedir para ele voltar, enfim, mas isso é apenas uma corrente da torcida, não tem uma informação interna, o nome do Dorival não foi cogitado internamente para voltar ao Flamengo. Os dois nomes, entre todos que se apresentaram, que ficaram mais fortes ali como opções, são os dois Jorge Jesus e Jorge Sampaoli. Por quê? Porque o Kudê, na verdade, ele não é que ele era uma opção momentânea, pronta para agora, mas ele já foi um nome bem avaliado no passado, numa das trocas de técnico do Flamengo. Na época ele estava no Celta de Vigo, tinha uma multa muito cara, mas era um nome bem avaliado, que a diretoria entendia que podia fazer o Flamengo jogar da forma como eles acreditam. Só que, pelas informações que eu estou acompanhando, eu não acompanho o Atlético Mineiro diretamente, mas me parece até que o Kudê vai continuar no Atlético, né? Então, primeiro esse caso. O caso do Tite, que é um nome que foi muito falado e que agrada parte da diretoria do Flamengo, que tem uma onda a favor e uma onda não tão a favor dentro. Só que eu acho que essa questão é mais difícil pelo Tite. Com as pessoas que eu conversei ontem, a maioria me disse que o Tite não estava disposto a assumir um time no Brasil agora e que para reverter isso seria muito difícil. Ele ainda quer e acredita que pode esperar o fim da temporada na Europa para conseguir um mercado europeu, uma equipe, mesmo que seja de segunda prateleira na Europa. Então, seria um desafio grande, um processo de convencimento muito grande mudar esse pensamento do Tite. E aí os dois Jorges ficam como opções principais, mas não são casos fáceis, né, Fragoso? O Sampaoli talvez mais fácil, porque ele está disponível, é um treinador que agrada muito ao presidente Rodolfo Landim e me parece um caminho mais fácil, burocraticamente falando, de se concretizar. Agora o Jorge Jesus, cara, por mais que se fale que o Jesus é o plano A, falar que o Jesus é o plano A não quer dizer que o Jesus vai ser o técnico do Flamengo, porque não é uma situação simples. O Jorge Jesus tem contrato até o dia 31 de maio, ele está disputando um título nacional. Ontem a equipe dele ganhou, o Fenerbahçe, está a 6 pontos do líder. Vocês realmente acham, conhecendo o Jorge Jesus, de tudo que a gente já viu de Jorge Jesus, que não largou o Benfica, naquela ocasião que o Marcos Braz foi a Portugal, e o Benfica nem estava lá nessas coisas, estava vivendo um momento conturbado com o Jorge Jesus. Ele não largou. Ele foi demitido dois dias depois que o Flamengo contratou o Paulo Souza. Vocês acham que ele largaria agora? Na beira da boca de acabar o campeonato? Não, né? Então, para contratar o Jorge Jesus, teria que esperar acabar a temporada lá. Vai fazer um acordo com ele, ele vem só a partir do dia 1º de junho? Isso é viável para o Flamengo? 2 meses sem técnico com um interino? Não me parece algo palpável para um clube que quer disputar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, que se perderia nesses 2 meses sem treinador, o prejuízo seria imenso. Então, assim, não é uma questão financeira, porque o JJ agora tem uma multa proporcional muito pequena que seria facilmente resolvida, mas é uma questão que o Jorge Jesus vai ter que largar um trabalho para chegar aqui semana que vem. Acho muito difícil. Então, no momento, esse é o cenário. Pode ser que venha alguma coisa que surpreenda a gente e fuja disso, mas não consigo olhar uma luz no fim do túnel que o Flamengo tenha, por exemplo, alguém comandando o time na estreia do Brasileiro no domingo.